Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar dos números desse Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro. O Gustavo Scarpa tá voando, mas o time tem outros destaques e a gente precisa falar sobre eles. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Verdão chegou, né? Já tinha chegado às primeiras colocações, estava ali para assumir a liderança, a ponta da tabela. O Corinthians tropeçou na rodada, o Galo também. O Palmeiras empatou com o Galo, né? Perdeu a chance de ser líder já no final de semana, mas agora venceu, passou por cima do Botafogo, né? 4-0 com requintes de crueldade. O primeiro tempo foi avassalador, o segundo tempo até o Botafogo deu uma crescida mais em vontade, em competitividade do que propriamente em qualidade técnica, e o Palmeiras apenas administrou e ainda conseguiu o quarto gol, golaço do Wesley, né? Impressionante. Mas eu queria falar sobre esse time, sobre os números desse time e falar que o trabalho realmente é consistente a ponto da gente prestar atenção no que pode acontecer com o Palmeiras daqui pra frente. Porque esse Palmeiras, ele vai disputar Copa do Brasil, Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então vai depender, obviamente, especialmente da vida do Palmeiras na sequência, com essas competições para a gente entender de que forma física o Abel Ferreira vai conseguir trabalhar com esse elenco. Ele consegue, e tem feito isso nesse primeiro semestre em que as competições não afunilaram ainda, promovendo jovens e buscando alternativas para olhar ali na frente e perceber que ele vai precisar recorrer ao banco de reservas e recorrer a algumas alternativas. Ele já teve que fazer isso recentemente com os jogadores selecionáveis, no jogo contra o Galo, por exemplo, em que o time não foi aquilo que se esperava, também por conta dos desfalques, né? Mas aí você tem o Luan, que já voltou para poder fazer uma dupla de zaga muito boa com o Murilo, quando ele não tem o Gustavo Gomes. Ou ali na frente, quando ele perder um desses três, ele tem dois que podem fazer uma dupla de zaga interessante. A gente sabe que o Palmeiras tem dois jogadores para cada posição. É claro que alguns se destacam mais e existe uma explicação do porquê um é titular e o outro reserva, porque existe uma diferença técnica. Mesmo assim, ele tenta encurtar essa distância e promover jovens e buscar reforços no mercado. E aí eu queria citar um jogador que é impressionante, né? Quando o Matias Vinha foi vendido para Roma, muito torcedor lamentou, porque evidentemente o cara estava muito bem ali na lateral esquerda. Cara, o Joaquim Piquerez talvez seja melhor do que o Vinha, porque ele tem uma saúde, ele tem uma vitalidade, fora, né, a sua assertividade, como por exemplo a assistência para o gol do Scarpa, né? Ele dá uma bola enviesada, assim, buscando o ponto futuro. Ela passa pelos defensores do Botafogo, mas chega no Scarpa. Mas ele tem uma chegada à frente com qualidade e uma saúde, uma disposição para recompor que é impressionante. O Piquerez é muito bom jogador, foi um achado dessa diretoria do Palmeiras. Eu acho que é por isso que o torcedor talvez tenha confiança quando o time vai lá e contrata jogadores como o La Bestia, o Merentiel, ou como o José Manuel Lopes. Do tipo, vamos confiar que o trabalho está sendo bem feito? Foi dessa forma que o time buscou o Murilo, que buscou o Kusevich. São reforços pontuais, não são aquelas grandes contratações, mas é impressionante o que o Abel Ferreira consegue fazer com esse time. E também promovendo jogadores paulatinamente das categorias de base, como ele já tinha feito em 2020, 2021, com aqueles jogadores que chegaram, né? Aquela trinca do Patrick de Paula, Gabriel Menino e Danilo. O Danilo hoje atropelou todo mundo, e além do Wesley também, né? Que já tem 23 anos, não é mais um garoto, mas foi sendo construído, o próprio Gabriel Veron, e agora o Fabinho, o Bicalho, me ajudem, o Giovani, né? Outros jogadores que daqui a pouco vão ser peças de reposição, peças fundamentais e sem sentir a pressão de estar jogando no Palmeiras pela confiança que o técnico dá para eles. Ontem viralizou inclusive uma frase do Abel Ferreira em que ele dizia, né, eu se fosse para ser um bom homem ou um bom treinador, eu escolho ser um bom homem, porque no homem, né, que se triunfa. É o homem que se triunfa no profissional que se vem a ser uma coisa assim.
Eu não sei exatamente a frase que ele disse, mas o objetivo é esse, né? Você primeiro forma o cidadão, você primeiro forma a pessoa, para depois você se tornar o profissional. E é o que ele tenta passar para esses garotos, para esses meninos. E todo mundo, né, tem o maior respeito pelo Abel, pelo trabalho que ele vem fazendo. O Rony, por exemplo. O Rony foi outro destaque do time. Fez 2 gols, já tem 35 gols com a camisa do Palmeiras e é impressionante como ele se desdobra, como ele se desloca, como ele cai pelos lados, como ele aparece na área, como ele faz o gol de cabeça, como ele... E olha que ele é muito contestado, acho que não mais, né, mas sempre fora por alguns torcedores, porque ele tem às vezes uma dificuldade de finalização muito mais por conta da afobação do que pela qualidade, porque ele sabe finalizar, mas às vezes acho que ele fica muito afoito na frente do goleiro, ele é um cara que é tanto dar certo, ele quer tanto fazer o gol, ele quer tanto corresponder, que muitas vezes ele passa do ponto. Mas aos poucos acho que o Abel está conseguindo trabalhar isso com ele também, essa tranquilidade, essa calma para poder fazer aquilo que ele sabe fazer, né? O Rony já tem uma carreira muito exitosa, né? Desde o Atlético Paranaense e agora no Palmeiras ele se consolidou. E o começo não foi fácil, porque tudo também depende de uma adaptação. E o Gustavo Scarpa, né? O Gustavo Scarpa, cara, assumiu a 10, vestindo a 14, até porque o outro 10 veste a 23, que é o Rafael Veiga, e ele tomou conta do meio-campo, ele participou de 3 dos 4 gols, ele deu 2 assistências, fez um gol, ele tem 17 assistências se a gente contar o brasileiro do ano passado com esse. O segundo que mais tem são 3, né, na verdade. O Arthur do Bragantino, o Arrascaeta do Flamengo e o Edenilson do Inter, com 9. Ele tem 17, contando o brasileiro do ano passado e esse. E ele poderia ter dado mais 2, não fosse o impedimento no primeiro gol do Murilo, que bate no Luan, que está impedido, e do Dudu, que a bola bate na trave. Seriam mais 2 assistências do garçom palmeirense, o Gustavo Scarpa. Tá jogando solto, leve, com finalização. Ele não fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro, como todo o time, mas ontem impressionante como ele passeou. E além desses destaques, Marcos Rocha, né? Que temporada do Marcos Rocha, quando a gente acha que ele tá terminando, encaminhando um fim de ciclo, já não é mais o mesmo. O cara simplesmente tá voando tecnicamente, dando chapéu, ele dá um passe maravilhoso no primeiro tempo em que o Rony estava impedido, em que ele tá por dentro, lateral direito, né? E ele dá um passe de perna esquerda cortando toda a defesa do Botafogo. Uma pena que o Rony estava impedido. E aí ele chuta em cima do Gatito, inclusive. Mas o Marcos Rocha tá numa liderança, tanto que é o capitão, tá comandando o sistema defensivo, tá... Cara, que fase técnica do Marcos Rocha. Murilo e Luan, ótima dupla de zaga. O Danilo, cara, jogou ontem 60 minutos porque veio da seleção depois de 20 e tantas horas de voo, fuso horário, não sei o que. Jogou uma enormidade porque é um craque, né? Impressionante. Mesmo que ele não tenha entrado em campo com a seleção, né? Tem toda essa questão da viagem. Aí o Zé Rafael também chovendo molhado. Aí o Gabriel Veron ontem teve oportunidade. O Dudu sempre joga bem. O Dudu, a gente nem fala do Dudu porque o Dudu ele tem uma regularidade, né? O Dudu, às vezes ele vai fazer um gol, às vezes ele vai dar uma assistência, mas jogar, se você pegar o jogo, ele vai sempre jogar bem. Ele vai sempre partir pra cima, ele vai sempre tentar alguma coisa, ele vai sempre, enquanto ele estiver em campo, ele vai estar sempre suando, cara. É impressionante. Falar o quê? 19 pontos em 10 rodadas, melhor ataque com 17 gols. 17 gols marcados e apenas 5 sofridos. Repetir, 17 gols em 10 rodadas. Esse é o Palmeiras, que provavelmente chegou para ficar, que provavelmente chegou para se manter ali no topo. Porque quando a gente fala numa liderança que ora é do Santos, ora é do Corinthians, ora é do próprio Palmeiras e do Atlético Mineiro, a gente tenta entender de que forma esses times vão se manter por ali. E o Palmeiras a gente sabe que vai se manter. O Palmeiras a gente sabe que vai se manter, pode perder a primeira colocação dependendo das outras competições, dependendo das fases adiantes de Libertadores e Copa do Brasil, dependendo de uma oscilação natural, pode perder a liderança eventualmente, mas ele vai se manter por ali. É um título que o Abel Ferreira não tem e é um campeonato brasileiro em que o Palmeiras sim é muito candidato, quiçá favorito. Porque se a gente olhar hoje, são 10 rodadas ainda, o próprio Abel falou, faltam 28 jogos. A gente sabe que ainda tem muita coisa para acontecer, mas ninguém disparou, ninguém tá sobrando, ninguém tá jogando um futebol que a gente possa entregar o título já. O Palmeiras tem consistência, tem regularidade e chegou. Comenta aqui o que vocês acharam dessa partida e do que vocês esperam do Verdão. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!